Então é isso daí. Então, que bom que nós estamos aqui para juntos louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus, né? Eu gostaria de fazer mais uma oração para a gente iniciarmos e pedir a proteção de Deus, né? Oremos. Santo amado Deus que estás no céu, graças te damos, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tocou em nossos corações para estarmos aqui, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que não seja eu quem fale, mas o Teu Espírito venha falar a cada um de nós. Fique conosco, tudo eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu desanimado espiritualmente? Será que você já passou por algum momento assim de desânimo? Você já passou por momentos que você não tinha a motivação? Estava sem motivação, sem alegria, sem coragem, pensando em desistir? Desistir do quê? Desistir do trabalho, da igreja, dos amigos, da família, da vida e até mesmo de Deus. Você já passou por isso? Eu confesso que eu já passei por esses momentos. Eu já tive momentos em que parecia nada ter sentido na vida. O desânimo espiritual é mais comum do que nós imaginamos. Às vezes a gente tem aquele preconceito, né? Tipo, algumas pessoas dizem que depressão é a falta de Deus. Tem a ver um pouco com o lado espiritual, mas não é só espiritual, é algo físico. O desânimo espiritual, ele não chega a ser uma depressão, mas ele é o início para se entrar em uma depressão. O desânimo espiritual acontece por vários fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, a nossa vida, a vida cristã, ela é uma caminhada rumo ao céu. Quando nós nos batizamos, quando a gente está aqui na igreja, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo é voltado pensando no céu. A gente vive uma vida com o foco de ir para o céu, de obter a salvação. E quando a gente perde esse foco, a gente vai perdendo, a gente não olha mais para Jesus, a gente não tem mais ânimo de vir para a igreja, a gente não tem mais essa vontade de estudar a Bíblia. Então a gente começa a perder o foco. Aí nós nos sentimos o ser humano mais miserável do mundo. Porque a nossa vida, a nossa caminhada cristã é o céu. A nossa vida cristã é focada no céu. E quando a gente perde esse foco, passamos a ser o mais miserável de todos os seres humanos. Quando nós nos batizamos, é aquela alegria total, aquele ânimo, é uma nova perspectiva de vida. A gente começa a querer falar mais de Jesus para as pessoas. Aí a gente se anima, a gente começa a orar pelas pessoas, a gente começa ali ir nos pequenos grupos, não falta um culto, a gente começa a querer entrar na missão Caleb, queremos fazer vários eventos. A gente não vê a hora de Jesus voltar. A gente vem para a igreja, acaba o culto, a gente mal fica esperando ali a semana toda, a gente não vê a hora de chegar o próximo culto. É o que nós chamamos do primeiro amor, aquela paixão por Jesus. Infelizmente, quando a gente não consegue manter esse ânimo, esse desejo, essa vontade toda por muitos anos, né? É automático que, com o passar do tempo, a gente começa a ver a realidade da igreja, a gente começa a desanimar um pouco. Vem as provações da vida e começa a nos abater. E a gente começa a entrar numa mornidão. A gente começa a ver que irmãos que a gente admirava não chegam cedo na igreja. A gente chega cedo, a pessoa não chega. A gente começa a olhar os problemas da igreja. A gente começa a ver os pastores pregando aqui na frente, os irmãos pregando aqui na frente, mas não levam uma vida conforme eles pregam aqui na frente. A gente começa a perceber tudo isso e isso vai nos desanimando.
o desânimo, ele é como um câncer, como uma doença contagiosa. E o desânimo de um é contagioso, ele passa para o outro. Se eu estou aqui na igreja, eu vejo que a irmã está desanimada, eu começo a me desanimar também. E aí quando nós chegamos a esse ponto do desânimo espiritual, a gente chega em uma encruzilhada. E aí temos dois caminhos a seguir. Ou vamos por um lado e decidimos suportar e superar o desânimo, retomando a energia do primeiro amor, que quando nós nos batizamos. Ou a gente toma essa decisão, ou então a gente segue o outro lado, a gente começa a esfriar na fé, a gente se torna um cristão inútil, a gente começa a nos desviar da fé, já não estamos mais vindo para a igreja, já não estamos mais nos envolvendo, já não estamos mais com aquele amor que tínhamos, começamos a praticar as coisas que antes não praticávamos antes, paramos de praticar e agora voltamos a praticar. E quando isso acontece, vamos ler aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha o que a palavra de Deus fala, que quando uma pessoa ela está na igreja e ela desanima e se afasta de Deus. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 22, diz assim, com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Quando um cristão ele desanima na fé e ele se desvia, ele se afasta de Deus, ele já não vem mais para a igreja, ele já não se envolve, ele volta à vida que ele era antes. Ele é como o cão que volta ao vômito. Ele é como a porca que volta a se lambuzar na lama. Por isso que é um perigo, o desânimo espiritual é um perigo. Quais são as causas desse desânimo espiritual? E quero deixar um parênteses aqui. Ninguém está livre do desânimo espiritual. Todos estamos sujeitos a isso. E se de repente você se encontra em um momento onde você sente as características e você fala assim: nossa, eu estou desanimado, eu estou desanimada espiritualmente, eu estou sentindo todos esses sintomas, não quer dizer que você está perdido, não quer dizer que você está pecando. Todos nós passamos por isso. Inclusive na Bíblia há relatos de pessoas que passaram por esse estágio. Elias chegou um momento da vida dele que ele desanimou, ele já não queria mais viver, e Deus foi lá e o socorreu. Então, quais são as causas do desânimo espiritual? Vamos ver. Primeira coisa, a falta de comunhão. Lembra que eu falei quando a gente se batiza? Quando a gente se batiza, a gente não quer perder um culto. Quando a gente se batiza, a gente compra a lição da escola sabatina e a gente está sempre estudando. A gente tem curiosidades, queremos aprender mais. A gente vê o pastor pregando aqui, a gente tem dúvida e pergunta. E quer saber mais e mais e mais. Essa comunhão, a gente dentro de casa, a gente estuda, a gente ora, a gente canta. E aí a falta de comunhão começa a entrar nesse estágio. A gente começa a se afundar no computador, a gente se afunda nas séries, a gente gasta mais tempo assistindo séries da Netflix, a gente gasta mais tempo entrando no WhatsApp, entrando no Facebook, assistindo vídeos engraçados do Facebook, a gente se afunda no trabalho. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não estou dizendo que você não tem que, eu não posso então assistir uma televisão, eu não posso entrar no computador ali, navegar no computador. Pode, tudo com equilíbrio. O tempo que eu gasto no Facebook é o mesmo tempo que eu gasto com Deus. No trabalho, eu só penso em trabalho. Eu passo a semana inteira trabalhando, e eu não tiro um tempo para Deus. A gente agora tem uma febre aí de academia.
A gente quer ir para academia, a gente não falta um dia na academia. Tem pessoas aí que não faltam um dia na academia. Chega no horário, cumpre o horário. No trabalho, cumpre o horário. Mas aí na igreja, estão desanimados para ir para a igreja. Nós não temos mais tempo para ler a Bíblia. Veja as ciladas, o inimigo vai colocando coisas, vai preenchendo o nosso tempo com um monte de coisa. A gente não tem mais tempo de ler a Bíblia. Eu não gasto mais tempo como eu gastava antes, quando eu me batizei. Olha que a palavra de Deus diz sobre isso. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a altivez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os irmãos de Bereia, que é como nós quando nos batizamos. A gente ouvia aqui uma pregação, a gente ia lá na Bíblia e vê se estava certo, se era aquilo mesmo. Eu no começo eu até assistia um filme bíblico, aí depois eu ia lá na Bíblia ver o texto sobre aquele filme, se realmente batia. E eu comecei a descobrir que muitos filmes aí estão totalmente fora da Bíblia. Só existe o nome bíblico, né? Mas a história está totalmente fora da Bíblia. Veja, porque a gente examinava. Nós éramos mais nobres, mais sábios. Quando a gente estuda a palavra de Deus, nós somos mais sábios. Nós não temos mais tempo para orar. Olha só, a crise de oração é tanta que a igreja teve que fazer um projeto 10 dias de oração uma vez por ano. Olha como que está a situação. A gente precisaria de uma programação de 10 dias de oração? Não. Nós deveríamos orar constantemente, todos os dias, a primeira hora do dia, antes de cada refeição. Separar durante o dia algumas horinhas para, nem que seja alguns segundos, né? Alguns minutinhos ali para você orar. Quando você tem um problema, você deveria fazer o quê? Se ajoelhar, orar antes de tentar resolver esse problema. A gente não tem mais tempo de orar. Quando a gente vem para a igreja, começa alguns irmãos a orarem e começa a demorar um pouco, fazer aquela oração um pouco mais longa, a gente já fica irritado, porque a gente não tem costume de orar. Quando o culto passa do horário, a gente começa a ficar nervoso, porque a gente quer almoçar, a gente quer ir para casa, dormir, né? A gente não tem mais tempo para oração. E olha o que a Bíblia fala. Leia, vamos ler lá, Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando nós passamos por problemas, nós temos que orar uns pelos outros. Acontece que muitas vezes nós somos irmãos 6 horas. Já ouviu falar do irmão 6 horas? Nunca ouviu falar? O irmão 6 horas é aquele que vem aqui na igreja e fala: irmãos, vocês oram por mim? Irmão, vocês oram pela minha esposa? Irmãos, vocês oram pelo meu trabalho? Irmãos, vocês oram por isso? Vocês oram por aquilo? É irmão 6 horas. É irmão que só sabe pedir oração. A gente precisa orar um pelos outros e não esperar que os outros orem por nós. Os outros estão orando por nós, mas eu não oro. Eu não dedico tempo para a oração. Eu sou um irmão 6 horas. Nós temos que ser o contrário. Nós não precisamos esperar que alguém peça oração para nós. Nós temos que orar por aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não esteja pedindo. Você vê que então os sintomas, como que a gente chega no desânimo? Porque a gente tem essas faltas de comunhão, não estuda mais a palavra, não oramos mais. Nós temos aí uma falsa perspectiva de vida cristã. Quando a gente se batiza,
E a gente começa aqui na igreja a entender uma perspectiva cristã muito falsa. A gente acha que uma vez que a gente aceitou Jesus, agora é tudo mil maravilhas na minha vida. Nada vai dar errado. Eu não vou passar mais por problemas. O cristão, eu já ouvi falar que cristão não fica doente. Não fica doente, que cristão ele não passa dificuldades, cristão não fica desempregado. Porque o cristão ele precisa clamar, ele precisa exigir de Deus a bênção. Uma perspectiva errada, meus irmãos. A gente tem, Jó é um exemplo disso. Jó, quando veio as provações sobre Jó, ele não blasfemou contra Deus. Ele não ficou ali murmurando contra Deus. Ele simplesmente aceitou. Tem muitas vezes que as dificuldades que vêm sobre nós servem como lições para a nossa vida. É fortalecimento. Se eu me desanimar pelas provações da vida, nós estamos vivendo num mundo de pecado. Como é que eu vou viver uma vida perfeita aqui na terra em um mundo de pecado? Não tem como. Perfeito só Deus. Então nós estamos sujeitos. Quando a gente tem essa perspectiva de que a vida cristã é mil maravilhas, que a vida cristã não tem defeito, e aí a gente pensa, se eu não tenho isso, é porque eu estou pecando. Se a minha vida não está, se eu tô doente e eu não tenho a cura, é porque eu não tenho fé suficiente. Não é bem assim. Deus dá as bênçãos conforme Ele quer. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós estamos, muitas vezes, vivendo assim, à espera de um milagre. Nós queremos as bênçãos. Nós queremos a cura. Nós queremos que o nosso casamento seja restaurado. Nós queremos que os nossos filhos saiam dos caminhos das drogas. A gente está sempre à espera de um milagre. Nós ficamos então sentados, de braços cruzados, simplesmente esperando Deus agir. Deus, ele não vai fazer, ele só vai fazer, olha só, Deus só vai fazer aquilo que é impossível. Aquilo que é possível a nós, ele não vai fazer. Porque se é possível para nós, ele vai deixar que eu e você façamos. Então nós estamos à espera de um milagre, sentados, sem clamar, sem orar, sem estudar a Bíblia, sem comunhão. Nós não estamos em busca do meu milagre. Nós estamos a esperar. Estamos sentados esperando o milagre, mas não estamos correndo atrás do milagre. Como é que a gente corre atrás de um milagre? Clamando, orando, dedicando tempo ali, Eu acordo cedo, de madrugada, e vou orar ao Senhor. Eu estudo a palavra de Deus. Venho para a igreja, ajudo, vou pregar a palavra de Deus para as pessoas. Então eu estou em busca do meu milagre e não esperar o milagre. Vê a diferença de esperar e correr em busca do milagre? Deus, ele não vai dar um milagre para você se você não fizer a sua parte. Imagine, então você tem uma doença, Deus te dá a cura da doença, mas se você não tirar as causas que levaram você até aquela doença, uma alimentação errada, um estilo de vida totalmente errado, fizeram você chegar a ter uma doença. Aí Deus vai lá e te dá a cura, mas você continua com o mesmo estilo de vida. O que vai acontecer? Você vai ficar doente de novo. Então, antes de Deus te dar um milagre, Deus quer que você mude o seu estilo de vida. O problema é que nós estamos muitas vezes na igreja convencidos. Nós fomos convencidos do Evangelho, fomos convencidos da vida cristã e não fomos convertidos. Qual é a diferença? O que é converter? Converter é você estar indo por um caminho e você regressa, você muda de direção.
Ou seja, você tem mudanças de hábitos, estilos de vida diferentes. Antes você falava palavrão, agora você não fala mais. Antes você frequentava bares, boates e outros lugares, hoje você não frequenta mais. Você tinha amizade com pessoas totalmente erradas da vida, e agora você tem amizade com pessoas que querem o mesmo objetivo que você, caminhar rumo ao céu. É converter, mudar, ir à contramão do mundo. O mundo vai falar para você: ah, você é careta. Ah, só um pouquinho não tem problema. Ah, o seu pastor não vai ficar sabendo. Ah, pede pro seu pastor autorização para você vir trabalhar aqui, ou você fazer isso, fazer aquilo. Sabe? As pessoas vão começar a colocar um monte de coisa, o mundo vai colocar um monte de coisa na sua mente para você seguir no caminho do mundo. Existem pessoas que falam assim: ah, eu fui, aquela pessoa ela vai para a igreja e mudou. Quando ele não ia para a igreja, ele conversava com a gente, ele ficava aqui, brincava, tudo, fazia um monte de coisa. E agora que ele não está mais para a igreja, ele já não bebe mais com a gente, ele não participa das festas. Claro, porque o objetivo de vida é outro. A gente precisa ter aí uma mudança de hábito, mudanças de pensamentos. Nós temos que pensar diferente. Os nossos pensamentos de cristão não podem ser o mesmo pensamento do mundo. O desânimo, ele é uma armadilha de Satanás. Por quê? Satanás ele começa a colocar ciladas à sua volta. E ele começa a te prender, ele começa a te mostrar que você, tá vendo? Você não consegue. Você não consegue seguir a Jesus. Ser cristão não é fácil. Ser cristão, você tem que ser santinho. Você não é santinha, viu, irmã? Você não é santinha. Você fica pecando por aí depois chega lá na igreja, sabe? Fica lá chegando na igreja, dando uma de santinho. E você é um safado. O inimigo vai colocar essas coisas, sabe? Ele vai começar a mostrar os seus pecados. Ele vai começar a te colocar como você é a pior pessoa do mundo. Você não merece estar aqui na igreja, você não merece ir pro céu. Aí você fala: é mesmo, né? O que eu tô fazendo na igreja? Eu não faço isso. Eu não consigo fazer isso. Eu ainda não consigo largar esse pecado, esse vício. E a gente vai desanimando. A gente fica dependendo de outras pessoas. Quando vai ver, a gente começa a se desviar. Daqui a pouco está fora da igreja. Quantas pessoas passaram por aqui, assentaram nessas cadeiras e hoje está lá fora? Essa igreja já esteve com muito mais pessoas aqui e hoje estão lá fora. Desanimaram, caíram na armadilha. Voltaram ao vômito. E é dever de cada um de nós resgatar essas pessoas, tirar elas do lamaçal de lama, tirar elas do vômito e trazê-las de volta para Jesus. Deus sabe que nós passamos por momentos de crise espiritual. Deus sabe que as provações do mundo, que as doenças vão te desanimar. Você não vir mais para a igreja, para você não orar, E Ele está ali, com a mão estendida para você. Quando você estiver lá no fundo do poço, quando você achar que nada mais faz sentido na sua vida, quando você não tiver mais força, Deus estende sua mão. Agarre a mão de Deus. Vamos ler Salmos. Olha o que Salmos, eu gostei muito desses Salmos. Salmos 121, versículo 1 e versículo 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro, quando nós estamos lá no fundo do poço, desanimados, sem vontade de viver, Deus vem e nos socorre.
Ele vai fazer como fez com Elias. Elias estava no fundo do poço, lá na caverna. Às vezes você está na caverna, está lá sem vontade de viver, você está lá sem vontade de nada. Você até acha que começa a duvidar de Deus. Mas Deus vai te buscar lá dentro da caverna. Deus vai te buscar lá no poço. Então não desanime, meu irmão. Quando o inimigo começar a colocar desânimo em você, você pode falar: mas Léo, eu não consigo vencer. Eu não tenho forças para orar. Sabe o que você tem que fazer? Orar. Parece uma ironia, né? Não. Quando você não tem vontade de orar, é aí que você precisa orar. Quando você não tem vontade de ler a Bíblia, é aí que você precisa ler. Persista. Insista, persista. Tem dias que você acorda e você fala: eu não tenho vontade de sair da cama. Eu não tenho vontade de ir trabalhar. Mas o que você faz? Você levanta mesmo assim e vai trabalhar, porque você precisa daquilo. Você fala: eu não tenho vontade, né, de ir para a escola. Não sei quantos aqui ainda vão para a escola, mas os que vão para a escola, ou que já foram, eu não tenho vontade, mas vai lá, levanta mesmo assim e vai. Por quê? Porque precisa. Mesmo sem vontade, você vai. Porque quando é para ir para a igreja, a gente não faz o mesmo esforço. Eu vejo pessoas aí saindo na chuva, no frio, indo para academia. Não falta um dia. Mas quando é para ir para a igreja, é porque eu tô isso, é porque eu tô aquilo. Não, quando você não quer, se você quer um objetivo, o seu objetivo é ir rumo ao céu, você tem que persistir. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um herdeiro do céu. O inimigo, ele quer fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Pessoa mais feia. Sabe? Toda vez que eu me sinto desanimado, eu falo algumas frases para mim mesmo. Porque o segredo para você se motivar, para você ficar motivado, é você se automotivar. E aí eu falo para Deus: eu me sinto feio, eu falo para mim mesmo no espelho, eu falo: eu sou a coisa mais linda de Deus. Repita aí, você. Fala aí: eu sou a coisa mais linda de Deus. Repita todos os dias: eu sou a coisa mais linda de Deus. Eu sou um herdeiro do céu. Repita: eu sou um herdeiro do céu. Eu sou o herdeiro do céu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Repita sempre esse salmo, meus irmãos. Quando você estiver desanimado, repita: em Cristo eu sou mais que vencedor. Fala aí, fala aí. Em Cristo eu sou mais que vencedor. O inimigo não tem força contra você. Se Deus está contigo, se você colocar na sua mente: eu sou vencedor, em Cristo eu sou mais que vencedor, eu sou a coisa mais linda de Deus, eu sou um servo do Senhor, eu sou um herdeiro do céu, nada vai me abalar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ainda que venha o inimigo querer me tirar a vida, eu ainda vou clamar ao Senhor. Lembra de Paulo? Paulo dizia: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então por que nós estamos desanimando de não ter as bênçãos, as coisas aqui nessa terra? Sendo que viver para o cristão é Cristo, morrer é lucro. Eu não quero as bênçãos dessa terra, eu quero as bênçãos do céu. Então eu preciso me manter fiel, me manter forte.
Eu preciso vir para a igreja, eu preciso orar, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso falar do amor de Jesus para as pessoas lá fora, porque quando eu prego o Evangelho, eu não estou simplesmente levando o Evangelho para ter mais gente aqui na igreja, não, é porque eu preciso me auto-evangelizar. Quando eu falo para as pessoas que Jesus está voltando, eu estou reafirmando para mim mesmo, eu preciso me preparar porque Jesus está voltando. Que Deus possa abençoar eu e você, que Ele tire de nós esse desânimo. Não desanime, não desista de Deus, não desista da sua carreira cristã. Você já foi muito longe. Há quanto tempo que você está nesse caminho? Voltar agora é perca de tempo. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Santo amado Deus que estás no céu, muito obrigado, Pai. Obrigado por essas palavras que não foi ditas por mim, mas pelo Teu Espírito. Senhor, venha inundar os nossos corações, nos dá um sábado na Tua proteção, um restante de sábado, e que o Senhor venha iluminar a nossa mente, a nossa vida, para que a cada dia possamos estar nos fortalecendo e buscando caminhar rumo ao céu. Que as ciladas do inimigo sejam desarmadas e que os seus anjos possam vir habitar ao redor de cada um de nós. Nos dê na sua proteção, nos leve para os nossos lares. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.